Vamos fazer agora a leitura do Salmo 89. Em seguida teremos uma explicação deste salmo que na verdade é uma riqueza de informações a todos nós, sobre as promessas de Deus, e o seu projeto de salvação às nações por meio de Cristo. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. A tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele, a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita, nos rios. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono, como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade, com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste o concerto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derribaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam, tornou-se ele o opróbrio dos seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada, e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha.
Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homem há, que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Acabamos de ouvir a leitura do Salmo 89. Agora quero chamar a atenção de todos para a explicação deste salmo. Se possível, ouça quantas vezes for necessário até entender o que realmente está sendo explicado. Com certeza você descobrirá as riquezas da palavra de Deus, e a vontade de servir ao Senhor e viver em sua presença vai aumentar mais. Meditando no Salmo 89. No início deste salmo, o salmista reconhece o poder e a soberania de Deus, inclusive exalta ao Senhor por ser autor da criação. Realmente, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada que existe é feito do que aparenta ser. Porque todas as coisas foram criadas em Deus, para Deus, e tudo foi formado segundo o propósito do seu coração, e para a glória do seu nome. O mundo e tudo que nele há, não é um produto do acaso, existe sim, um Criador que criou céus e terra, isto é, todo o universo, e está acima de todas as coisas. A terra o Senhor deu forma, ornamentou, criando vidas, para viver na superfície da terra, nos mares e as que voam, tudo criou segundo a sua espécie. No sexto dia da criação fez o homem, diferente de todos os seres que já tinha criado, o fez, segundo a sua semelhança, e confiou ao homem, a ser dominador de todas as coisas terrenas. Neste salmo, temos aqui um exemplo de pessoas que glorifica e exalta o Criador, porque na verdade ele merece, até porque ele é Deus. Este salmo lembra das promessas feitas à casa de Davi. O salmista tinha plena convicção que o Senhor é fiel para cumprir com suas promessas. O que nos faz entender é que este autor era muito leal ao Senhor, e apesar das dificuldades que o seu povo passava, por pressão das nações inimigas e outros acontecimentos, ainda continuava louvando ao Senhor Deus e aguardando as suas promessas. A promessa feita a Israel fora feita pelo próprio Deus, mas, com uma condição: teriam que ser responsáveis, cuidadosos com o compromisso com Deus e sua palavra. Deus levantou aquele povo para ser luz e sal da terra, uma referência para as nações. Era deste povo que Deus tinha um projeto de salvação para todas as raças, tribos e nações. Por entender assim, o autor deste salmo se tornou um adorador de Deus, e veja o que ele falou no versículo 1 e 2 deste salmo. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Alguns estudiosos da Bíblia confirmam que aproximadamente 70% desse salmo relata a fidelidade de Deus na sua aliança com a casa de Davi, o segundo rei de Israel. Quando Deus rejeitou Saul por sua rebeldia, ele escolheu a Davi, o filho mais novo da família de Jessé, para ser seu sucessor. Davi ainda era adolescente e apacentava ovelhas no campo, e talvez nunca tinha pensado que um dia seria o líder e defensor do seu povo, e seria tão abençoado e protegido pelo Deus Altíssimo. Até o próprio Jessé e todos os seus filhos, que eram mais velhos e mais fortes e experientes que Davi, ficaram surpresos com a escolha feita por Deus por meio do sacerdote e profeta Samuel. Samuel também ficou perdido no momento da escolha de Deus, pois diante de Samuel estavam os filhos de Jessé, homens fortes e valorosos, de boa presença, eram pessoas com maturidades a mais que Davi. Porém, o Senhor falou ao profeta Samuel:
que ele vê o interior do homem e não a sua aparência. Alguns anos depois, ele prometeu estabelecer o reino do descendente de Davi para sempre. Olhe só o que diz a palavra de Deus sobre as promessas feitas a Davi e sua descendência. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Então, entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? Segundo Samuel capítulo 7, versículo 16 a 18. Perceba que o Senhor prometeu confirmar o reino de Davi para sempre. Isto trata da promessa feita por Deus a Adão e seus descendentes ainda no jardim do Éden, quando este desobedeceu a Deus, sendo destituído da sua glória. Deus escolheu a Abraão, Isaque e Jacó, e agora o Senhor faz promessa que dos descendentes de Davi seria levantado um que seria rei, e seu reino seria eterno. Israel tropeçou, Judá, a casa de Davi tropeçou, mas a palavra de Deus permanece em pé. Cristo Jesus veio por meio de um descendente do rei Davi. Veio e revelou o projeto de Deus, para que a salvação fosse espalhada a todas as pessoas, independente da sua idade, status, posição social e de qualquer origem. Olhe só o que nos diz a sua palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A fé deste salmista foi bem impressionante. Acreditou nas promessas que o Senhor tinha feito, e é justamente isto que faz a diferença na vida de uma pessoa transformada, ainda em meio a dificuldade e circunstâncias. Continua louvando e bendizendo ao Criador. Cristo veio da linhagem de Davi e retornou ao céu, e nos prometeu voltar, não mais como um servo sofredor, mas como rei e dominador, sendo seu reino justo e santo, e o seu reino de eternidade a eternidade. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Que possamos estarmos atentos para a sua vinda gloriosa.